dia com Jesus. Vamos ficar de pé. Por favor. Eu quero ver se eu falo essa palavra certa, né? Deuteronômio. 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 Capítulo 6, versos 5 ao 9. Versos 5 ao 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso parece que é para não esquecer mesmo, né? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Te pedimos, ó Senhor Deus, que tudo seja feito segundo aquilo que o Senhor programou, desde antes da fundação do mundo, a meu respeito, a respeito de cada um aqui particularmente, a respeito de cada ministro, que por sua vez deve estar muito preocupado com o arrebatamento de sua congregação, com o cuidado de suas viúvas, de seus órfãos. Não estão preocupados com suas riquezas particulares, porquanto suas esposas e seus filhos estão todos enquadrados em 1 Timóteo capítulo 3. Em todas as Escrituras, pelo menos deveríamos estar assim. Nós queremos reconhecer oficialmente isto junto ao teu altar, para assim termos o propósito do Senhor cumprido em relação à vida de cada um em particular. Aquilo que o Senhor determinou desde antes da fundação do mundo, a respeito de cada criança, de cada pessoa que vem a este mundo, principalmente se tratando dos eleitos do Senhor. Mesmo naquela hora, quando o Senhor coloca propositalmente um tropeço na frente para aqueles que hão de caírem. Que o Senhor ajude a cada um de nós. No nome santo de Jesus Cristo. Que haja saúde, força e ânimo para cada inimigo nos combater com bastante pulso, com bastante poder, com bastante veemência, com bastante argumento, e que haja força e poder do Espírito em cada coração eleito para resistir todas as provas, serem queimados vivos, serem jogados nas arenas, serem envergonhados. De todas as formas, eles sofrerão alguma coisa que o mundo não sofre, por uma causa que o natural não sofre.
em nome de Jesus Cristo, dá saúde para nossas irmãs, para nossos irmãos, em todo o Brasil e em toda a terra. Que o Senhor dê também saúde para aqueles que nos perseguem. Ajude os seus filhos e suas filhas, e a si próprios, a eles próprios, que eles sejam guardados do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da seta que voa de dia e da mortandade que assola à meia-noite e que é tão astuta que apanha cada um sem que perceba, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, ó Deus, esta reunião deve ser dirigida pelo Teu Espírito. Dá-nos a calma para enfrentarmos os momentos que nós temos de enfrentar com sobriedade, com dignidade, com respeito, com amor, com paciência e com toda a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta os oprimidos, livra os irmãos do acidente, Senhor, como aconteceu com a irmã Maria, esposa do nosso diácono Juliano. Ajuda, ó Deus, na sua cama, e agradecemos pelo testemunho que ela está dando ali. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra em nossos corações, a ponto de sermos melhores cristãos. E melhores cristãos são aqueles que cumprem o propósito do Senhor. Cada um deles na Bíblia estava cumprindo um propósito. E nós queremos simplesmente estar nisso, até o dia que o Senhor diga, foi até aí só. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 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 Podeis assentar. Vamos ver aqui. Por um aspecto, um homem desgraça a mulher, as crianças, uma família. Por outro aspecto, é a mulher quem o faz. De todas as formas, todos estão no mesmo enredo, na mesma dificuldade, principalmente quando Deus permite a Satanás cirandar com a pessoa. Jesus disse a Pedro, olha, eu intercedi por você. Só que ele não disse assim, você vai ficar livre, eu não vou deixar que isso aconteça. Mas eu intercedi por você, porque Satanás pediu para te cirandar. E não há uma ciranda mais difícil, mais opressora do que família. Jesus Cristo chegou a dizer que seus maiores inimigos seriam seus próprios familiares. É um pouco difícil encarar isso pelo prisma real, mas é uma verdade. Então nós vamos ver mais um pouquinho sobre casamento, mas agora vamos entrar sobre a sexualidade na família. Não precisa ninguém apavorar, estourar na mente por causa do texto, por causa do tema, não é? Não precisa. É justamente por nós sermos omissos, é como eles escrevem, fazem decalque em carro, aí você deve ser pai para o seu filho antes que um drogado o adote, não é?
A igreja não ensina certas coisas, então os corrompidos vão ensinar lá fora. Aqui é uma pergunta chegada na última hora. Eu gostaria de saber se é justo assistir culto em igreja que seu pastor separou de nós por ismo. Com isto poderíamos estar praticando fornicação espiritual? Olha, o irmão Branham diz aqui, na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 201. Agora ele claramente mostra aqui nestes tipos que há um só Cristo e muitos membros daquela esposa. Observem, ele pode repudiar-nos por adultério espiritual e doutrina falsa a qualquer tempo que ele desejar. Porém, como se atreve a repudiá-lo e fazer isto? Um certo homem, irmão, no tempo do profeta, amigo do irmão Branham, começou a pregar que o irmão Branham era Cristo. O irmão Branham é Jesus Cristo na terra, né? Pessoa, Jesus Cristo em pessoa. Então o irmão Branham chamou e disse: olha, sabe o que aconteceu? Por que você está pregando por aí que eu sou Cristo? É porque você dormiu num quarto de hotel, tal hotel assim, Deus revelou para ele, ele não sabia. Mas você dormiu em tal quarto assim, naquela noite anterior, um pastor, aquele irmão que anda pregando por aí que eu sou Cristo, havia dormido lá. E naturalmente, eu ponho isso aqui por minha conta, não é? Naturalmente você não orou, não ajoelhou junto à cama e não expulsou os espíritos, que todo mundo deve fazer quando chega num quarto de hotel. E clamou o sangue de Jesus ali antes de dormir. Talvez você estava muito cansado, qualquer coisa. E por isso você amanheceu com esse espírito. No outro dia, e você agora está pregando que eu sou Cristo. Agora, veja, não foram propriamente aqueles que magoaram mais o coração do irmão Branham, aqueles que o atacaram, chamavam ele de demônios. Não foram eles. Os que mais magoaram o coração do profeta foram aqueles que diziam que ele era Cristo. Davam para ele mais do que aquilo que ele era. Ele foi muito atacado. Qualquer homem que seja líder, ele vai falhar, como diz o profeta, e muitas vezes, irmão Branham diz, propositalmente, Deus permite isso, para que muitas pessoas tropecem. Ele vai ser invejado, ele vai ser traído, pessoas estarão abraçando a ele, rindo, mostrando os dentes, e apunhalando pelas costas. Ele vai ser alvo de tudo, endeusado, idolatrado. Ele vai ser Deus, ele vai ser demônio, ele vai ser diabo, ele vai ser verdadeiro demais, ele vai ser falso. Mas de todos os modos, o que mais desesperou o irmão Branham foi exatamente essa falsa doutrina. Por motivo algum, veja,
Veja por qual espírito, por qual motivo o irmão Branham falou em suicídio, em tirar a sua própria vida. Nós ouvimos aqui que porque o desespero dele estava acima de quaisquer desesperos que nós possamos enfrentar aqui na terra. Ele puxou o gatilho várias vezes. Não saiu o tiro. E desta feita ele diz: eu prefiro cair sobre o meu rifle do que aceitar uma coisa desta. Eu prefiro chegar lá em cima como um desertor do que como falso. Então, o profeta sabia mais do que todo mundo, do que nós próprios, o que significa uma doutrina falsa. Muitos aqui estão como os fariseus, estão coando o mosquito e engolindo camelos. O mosquito é a parte social, o mosquito é a parte que a Maria Madalena fazia, que o ladrão crucificado fazia. Esse é o mosquito diante de Deus. Agora o camelo é a doutrina. O camelo é aquilo que realmente engana a congregação, que engana as pessoas doutrinariamente. Nós vimos na Bíblia como Jó ficou leproso dos pés à cabeça, num estado tão terrível, não lhe faltou amigos, aqueles amigos antigos, não é? Diziam: eu amo ele, né? Eu amo ele. E preocupados, naturalmente, perderam noite de sono, fizeram reunião de oração. Se houvesse telefone naquela época, gravador, gravariam, e fariam tanta coisa especial, não é? Porque eu amava. Como se Jó estivesse prejudicando a casa deles lá, a congregação deles. Mas o certo é que eles não falavam que era reto diante de Deus. E por fim o leproso teve que orar pelos sadios, porque senão eles pereciam todos. E tudo o que aconteceu na Bíblia, diz o profeta, vai repetir, está repetindo. A irmã teve um bom tino. Se você, por circunstância, como esposa, tem que entrar com seu marido na igreja católica, você não comete adultério espiritual. Não. Se você tem que ir em qualquer igreja, batista, presbiteriana, se você tem que ir lá na maçonaria com seu marido, ele precisa de você, do seu apoio lá, você não está fora da palavra. Agora eu tenho William Branham para responder isso aqui. Estou falando exatamente o que ele disse. Mas se você vai nisto aí voluntariamente, você está cometendo adultério espiritual. Essa é a resposta dele próprio, não é minha. Muito bem. E, na verdade, o falso mesmo é aquele que está no verdadeiro. Hoje não tem mais nada falso, não existe pecador mais. O único que peca sou eu, é você. É o eleito só que peca. Só o membro da noiva que peca agora. Mais ninguém peca. Acabou. Isso deve ser entendido da maneira que o profeta falou. E a maneira que a própria lei da natureza mostra. Um pé de pecado não peca. Agora, se você não é um pé de pecado e aparece um pecado lá, então você está pecando.
não é? Então quem peca é o cristão. O ímpio não peca, mas tudo que ele faz já é pecado natural, já é próprio dele. Então quem erra sou eu, é você, somos nós. E os verdadeiros falsos, eles não estão lá fora, não. Você vê, eu não quero entrar nesse detalhe, mas coisas como a ressurreição isolada do profeta, agora já estão sustentando, não sei se vão sustentar, se tem coragem, que falta uma semana ainda para justificar que o irmão Brana, que Jesus não veio em 87, não veio em junho de 90, então é porque falta uma semana e não meia semana. Mas tudo isso é falso, de acordo com as Escrituras e de acordo com a mensagem. Nós, tendo oportunidade, vamos mostrar como essas doutrinas todas são falsas na mensagem, o que é muito pior do que qualquer outra coisa que você possa pensar. A sua pergunta, irmã, foi oportuna. Deus te abençoe. Então, vamos ver aqui o caso da criança. Teria que começar pela criança. É comum a mãe procurar um psicólogo, às vezes, porque às vezes, viu, irmão Roosevelt, eu acho até estranho, meio difícil a gente usar certos termos e até métodos técnicos para um povo como nós. Não é verdade? Você entende? Porque, como seja, procurar o psicólogo para a criança, o dentista amigo de confiança. Eu fiquei 10 anos procurando esse dentista, não é verdade? O advogado de confiança, o médico de confiança. Para um povo tão simples e tão afastado do mundo, da roda giratória dessa sociedade, é um tanto difícil, né? É quase que impraticável. Mas a gente tem que falar em termos daquilo que a humanidade dispõe. Existe esse meio. Eu conheço um trabalho, quer dizer, eu tenho um trabalho em vídeo muito profundo, quer dizer, que eu diria em fato verídico, é um drama terrível dos pais que perderam um filho por causa da doutrina de cura divina. E eles tiveram que me responder em juízo. Então eu diria para eles, olha, a falta do profeta aí é muito grande, porque o profeta disse para o irmão, dá o remédio para o seu filho, tire essa tonteria de sua cabeça. Não é verdade? Tudo isso inclui doutrina. Agora, ele diz, Deus está na medicina. Quantas coisas, quer dizer, quantos meios práticos de uma mãe evitam uma doença. Eu não já falei isso até no rádio? No dia que eu tive coragem de fazer o meu primeiro exame de Machado Guerreiro, para ver se tinha chaga no coração, quando deu negativo, eu saí agradecendo a Deus pela mãe que Ele me deu. Porque quantas vezes eu acordei de noite e a mamãe estava com a lamparina nas brechas da parede, matando barbeiro, que é o portador, o condutor, o veículo da chaga. É um instinto, é um instinto materno, é uma prudência, é uma prevenção, é assim. Então, além desses recursos, olha, todas as mães tinham losna no quintal, tinham arruda no quintal, tinham mastruz, que é a erva de Santa Maria, que é um santo, chega a ser Santa Maria até, faz tanto milagre que chega a ser Santa Maria.
É. Eu brincava de boizinho pastando. Acho que é por isso que não deu sífilis em mim, porque meu pai, respeitando a memória, morreu de sífilis. A sífilis ataca o coração e mata. Minha mãe chegou a ficar com a mão defeituosa, porque ele passou sífilis para ela. Agora, um filho gerado por um pai que estava naquela situação, que cai morto aos 44 anos de idade, chega até os 57 e vai até 2050, como é que pode? Mas eu pastava, brincando de boizinho no quintal, pastava a erva de Santa Maria. Depois ia ruminar. Qualquer machucado, mastruz, sal, essa coiseira toda, não é? Ora, isso é antibiótico natural, isso expele vermes e tantas outras coisas, mas não tem nada hoje, não. Aí, gente, é que a gente passa por implicante, é que o irmão Brana passa por implicante. Por quê? Tem que cuidar de tanta coisa. Vai ter tempo para isso? E as farmácias estão aí, cheinhas, né? É só ir lá na farmácia e pegar, e se automedicar e comprar o remédio para a criança. Ora, existia essa medicina natural, ela sempre existiu desde os primórdios. Os índios têm a medicina natural. Há pouco tempo eu li que as Índias dão lição nos cientistas. Eles concluíram da posição de dar à luz um filho. É de cócara. Eles concluíram por vários fatores. Mas essa medicina natural vai sendo banida. Ora, já entra até para a superstição, essa raizada e coisa e tal, e garrafada. Mas a mulher perdeu, o homem perdeu a sua intimidade com a natureza. O homem sabia, vai haver enchente. O homem sabia, esse ano não é de enchente. Meu avô dizia, prestava atenção, ele tinha tempo para isso. Ele tinha ouvido para isso. Olha, o primeiro trovão desse ano foi no norte, não vai ser bom de chuva. Olha, a lua não era na nova, então não vai ter enchente. Quando começou, o módulo dela não estava para baixo. Então essa coisa toda, porque eles tinham intimidade com a natureza, intimidade com a Bíblia, que deixa todo homem inexcusável. Se há uma intimidade que traz benefício, é com a natureza, traz longevidade. O homem que tem intimidade com a natureza vive muitos anos. Mas o homem tem que virar as costas para a Bíblia, porque tem que trabalhar. O crepúsculo é a melhor terapia para quem está sofrendo de insônia, da cabeça, nervoso, o alvorecer e o crepúsculo, aquele crepúsculo rubro, azul, bonito, a brisa da madrugada, as estrelas. Então, o convívio com a natureza, a intimidade com coisas boas, da saúde, da vida abundante. Mas o convívio com essa técnica, com essa modernidade, só está diminuindo e acabando cada dia mais com a família, com o lar, com o casamento, com a saúde, com tudo. Agora, eu tenho visto muitos maridos chorando, quando acontece alguma coisa com a esposa. Agora você está chorando, né? Como eu vi mesmo meu avô. Filhos extras, pelo menos filho extra, não posso pôr no plural. Jogatina e coisa, tal, 8 filhos ali com a maior dificuldade. Mas o dia que a velha estava esquelética lá na cama, moribunda,
Então eu vi e não esqueço nunca. Aquelas lágrimas teimosas, que saíam assim, corriam pela barba, até cair no chão. Ficamos sem sua avó. Muitos deles choram, mas as mataram, diminuíram seus dias de vida. Mas agora eu vi o irmão Juviano, diante do acidente que sua esposa sofreu no ônibus, passou em cima de sua perna, chorando, mas ele diz, ela é uma mãe para mim. E ele tem dado prova. Ele tem estado ao seu lado durante todos esses anos. Ele pode chorar com uma boa consciência. Tanto que eles estão vitoriosos. Eu estou a par, pastor Elias, né? Estive lá com ele, mas eu não posso dar aquela assistência que eles dão. Então, diz que ela está testificando, testificando a sua fé. Isso é muito importante. Ela não tem uma perna mais, né? Mas dentro de um segundo mudou completamente sua vida. Ela vai ter que encarar aos 74, parece, 74, né, irmão Antônio? 74 anos, né, irmão Antônio Pedro? 74. Tem que encarar um outro tipo de vida. Sem uma perna, trabalha muito laboriosa, né? Então, essas coisas assim. Agora, a mãe, é comum a mãe procurar psicólogo para resolver seus conflitos a respeito da manifestação da sexualidade de seus filhos, principalmente com relação a determinadas atitudes e questionamentos ou curiosidades iniciais da criança, quando ela já adquire um certo nível de maturidade intelectual. Os pais não conseguem perceber o desenvolvimento da criança e pensam que ela sempre vai ser aquela flor inocente. E por isso, há inconscientemente uma subestimação da capacidade de discernimento da criança diante dos fatos a que se expõe. Há pais que acham que um bebê lá no berço não sofre a influência de uma contenda dentro de casa, de cenas desagradáveis. No entanto, eles morrem por aquele bebê. Então há pais que, conscientizados, às vezes, puxa, olha, o bebê. Vamos, desculpa, vamos conversar, vamos sentar. Olha o bebê. O bebê vira um anjo de guarda, um objeto de respeito. Agora, nós já estamos ligando com o domingo passado, que para haver um casamento duradouro, é certo que há exceções, há casais que nunca vão ter filhos e vão morrer juntos, felizes. Isso foi circunstancialmente. Mas aí está a ligação. O filho se torna uma disciplina para os pais. Porque esses pais, essa família conscientizada, que tem consciência da coisa, olha, coisas que aconteciam antes dela ficar grávida, não pode acontecer mais. Nós temos que mudar de vida, nós temos que nos educar, nós temos que criar educação. Não precisa ir para a faculdade, estudar, não. A pessoa pode não saber escrever o seu nome e ser educada, enquanto há doutores que não são educados. Eles não têm educação. Há leigos, analfabetos,
que são educados. E não há uma coisa que possa educar mais um homem ou uma mulher, uma família, do que a Bíblia Sagrada, do que a mensagem, do que a igreja que expõe essa Bíblia como ela é, essa mensagem como ela é. Essa é a verdadeira educação. Então nada justifica nós sermos agressores aos inocentes. É por isso que ele diz aqui que o lar é sem dúvida a forma do caráter. É por isso que a Bíblia diz tal mãe, tal filha. A Bíblia é quem diz. Muita coisa pode ser feita ainda, desde que haja um acordo, uma aceitação íntima, lá no íntimo, do que realmente significa a verdade sobre todos os aspectos da nossa vida. Se não damos conta, pelo menos concordamos intimamente. Então, o cérebro de uma criança vai evoluindo na dependência de uma estimulação constante, a menos que ele seja retardado. Ele é doente, deficiente. Mas assim que se concebe, ele já passa a sofrer influência até das cáries. Nós acabamos de ver isso aí. A mulher que fuma, coitada, o que ela está fazendo para essa criança, pobre, inocente? Mulher que bebe álcool, bebida alcoólica, cerveja, vinho, essa coiseira toda. Elas querem 4 meses de licença por causa de um parto. Elas não respeitam 3 dias. Elas não respeitam nem 3 dias mais. Essa é a grande verdade. Se esquecem de que esse cérebro está em crescimento e que existem estimulações constantes dentro daquela cabecinha que está lá dentro da barriga ainda. Por que se investem tanto nas propagandas? Porque a cena, o profeta disse, se você vê uma cena, você grava 60%. Se você ouve apenas, é 30%. Por que se investem tanto na propaganda? É porque a cena estimula o cérebro. E ao ser estimulado, ele filma, ele grava aquilo. O elefante tem isso por excelência, em grande porcentagem. Alguém faz mal para um elefante hoje, pode passar quantos anos for, em outro lugar muito diferente. O dia que aquele elefante vê aquela pessoa, ele a reconhece. E entre milhares de pessoas, ele vai lá e pisa nela. Isso é verdade. Agora, o homem não fica aquém de animal algum. É que ele tem muitas... Ele diversifica em finalidades, em aplicações, em especificações, em dedicações, em atribuições. E o animal não. O animal ele tem alimentação específica. Ele tem um curso de vida específico. Então aquilo que concentra, aquilo que é dele. Se é faro, visão, memória, tudo é dele. O irmão Claudemiro, que sabe muito imitar bode, não é? Até o irmão Veras gosta muito. Ele diz assim, ó, você pega um punhado de milho, seja quanto for, e bode gosta muito de milho, cabrito.
Então você pega um caroço daquele, e põe na boca e mistura ali. Ele vai comendo. Ele, quando bate a boca naquele que você pôs na boca, ele joga fora. Veja só que sensibilidade. Um cachorro escuta 60 vezes mais do que um homem. E assim por diante. Mas a estimulação constante do cérebro tem que ser vigiada, alimentada pelos pais. Aí onde entra a maldição da música. Como o profeta diz aqui, ó. Aqui, ó. Ele diz aqui, na mensagem Influência, parágrafo 47, se referindo a Elvis Presley, ao rock, ele disse: aquela influência de cantar aqueles hinos cristãos e coisas assim, diante dos jovens, saindo pelo mundo assim, lança maior tropeço, mais do que toda a casa clandestina de bebida alcoólica que há no país. Isso porque há uma estimulação no cérebro, e por isso eles põem amplificadores em seus toca-fitas dentro dos carros, e você não entende por que eles têm que ouvir uma música naquela altura. É porque vai subindo, para estimular tem que ir subindo cada vez mais. Você não entende por que um rapaz abre, a moto já tem um barulho insuportável, mas ele ainda tem que abrir o seu escapamento, seu silencioso. Nós não podemos entender realmente que o mundo jaz no maligno e que nós ainda estamos aqui dentro desse mundo que jaz no maligno. A sensação de aspecto de qualquer objeto não é reconhecida pelo cérebro se antes não receber informações constantes. A televisão está dando informações constantes, informações pervertidas para essas crianças enquanto elas estão mesmo no ventre da mãe. Ela está sofrendo emoções com aquela sensação de beijos daquele homem com aquela mulher na cama, daquele tiroteio, daquela novela, e os seus filhos estão sofrendo, recebendo essas informações constantes. Depois diz o profeta. Não, o profeta não é o fanático, ele não é o rabugento, ele não é o ignorante. Ele foi o maior cientista que já pisou nessa terra. Isso sim, pega a mensagem dele e bate com a ciência. A criança não nasce sabendo distinguir as sensações. Na verdade, ela não sabe, ela precisa treinar, na verdade. O cérebro, com suas experiências, tem que ser exercitado para que as informações, quando armazenadas, possam ser úteis futuramente na discriminação das coisas. Distinguir as coisas. Gente, honestamente, quantas filhas aqui dentro ainda chama a sua mãe de senhora? Levante a sua mão, por favor. Senhora. A senhora, por favor, a senhora. Quantos filhos o fazem ainda? Com seus pais? Muito bem. A senhora, mamãe. Papai, o senhor pode? Mamãe, por favor, eu posso ir? Graças a Deus. Mas é você. É você. Isso foi sendo desarmazenado.
ao longo do curto tempo, não é? Ao longo de um curto tempo, é você, é o velho, o meu velho, até ainda vai com um termo carinhoso, não é? Quantas crianças aqui pedem licença ainda para passar entre os mais velhos? Isso tem sido desarmazenado, porque isso era armazenado dentro do sistema que se chama educação de berço. A educação do berço é que, não, meu filho, não é assim. Filhinho, se mastiga com a boca fechada. Não, quando você corta o dedo, não sopra não, filhinho, porque tem bactérias, tem coisa, não sopra não. Mete na água, faz qualquer outra coisa, mas não sopra não. E assim por diante. Isso é de casa, não é? E são coisas que vão sendo armazenadas. Então aquela menina aos 8 anos de idade já foi armazenando, e ela não pega o frango e vai afogar no tanque, depois de casada. Ela vai afogar o frango, pega e vai matar o frango afogado, veja só, no tanque. As mães sabem o que é que elas estão armazenando nas suas filhas. Porque eles vão saber, mais cedo ou mais tarde, discriminar, distinguir. É exatamente através daquilo que foi armazenado. Por isso que o comunismo investe tremendamente na criança do 0 até os 6 anos de idade. Ele investe na massa cinzenta. Ele investe nos neurônios. É por isso que a Bíblia, sabiamente, sabendo mais do que qualquer comunista, diz: cria o teu filho no caminho do Senhor. Fala de dia, fala de noite, não quer dizer rabugice. É expressão, ata na mão, na testa, testeira. Não é tornozeleira, não, é testeira. Para lembrar. Dá conta, sim, dá conta. Pode-se oferecer elementos para que essas pobres crianças, que nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui, o que elas vão ter que enfrentar, armazenem em seus redutos, em seus armazéns. Vocês sabem o que é. Aquilo marca uma criança. Aquela criança, aquela menina que viu, assistiu aquele caminhão parar na estrada e sua mãe com aquele motorista, marcou ela para o resto da vida. Seu cérebro estava em evolução. E foi uma estimulação negativa, marcante, marca. Traumas terríveis que se carrega. Ah, é demônio. Tem que expulsar o demônio. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim. É por isso que tem que haver um novo nascimento. O sangue de Jesus Cristo limpa tudo. Mas aqui na terra, você vai carregar marcas herdadas, como Pedro diz, vãs maneiras de viver que herdamos dos nossos pais. Ele disse: o sangue de Jesus Cristo só é quem pode limpar.
Eu brinquei aqui sexta-feira, dizendo que era o último casamento, ou penúltimo. Não, não brinquei, é verdade. Penúltimo casamento que eu faço, última ceia que eu participo é hoje, último encontro desse ano de 1993, né? Foi que levou um susto, né? Do ano de 1993. Mas quem sabe seja. Às vezes, muitas coisas eu tenho falado brincando. E você também fala, às vezes, brincando muitas coisas. Pode ser, e aí? Mas as fitas estão aí. Há muitas coisas erradas, na verdade. É como o irmão me disse. Eu sabia, eu vi quando o senhor falou, o senhor fez, mas eu sabia que o senhor ia consertar. Eu nem esquentei a minha cabeça. Eu sabia que o senhor ia consertar. Prestemos atenção nesse tipo de ensinamento. Eu quero ser bastante assim, objetivo. Vocês, meninas, prestem bem atenção nisso. Eu diria para os pais, se vocês não dão conta, tire essa influência que vocês não dão conta de sobre seus filhos. Se eles já ficaram adultos, tira, por favor, em nome de Jesus. De acordo com as experiências que a criança vai adquirindo ao longo de seu desenvolvimento, o cérebro vai processando e aprendendo a distinguir os dados que lhes são informados. Vocês estão enganados com o desenho animado. Olha, os cientistas já constataram que o terror, a agressividade, a brutalidade, o terrorismo está nos desenhos animados. Causam a mesma influência. Então está lá um lobo pegando um coelho e o coelho revidando e fazendo e aquela coiseira toda, agressão. Agora, vivendo no mundo que nós estamos, você criar uma filha, um filho, com protecionismo e tentando cercá-lo, você sabe, a abelha tem o própolis. Própolis é um antibiótico natural que, aliás, é muito indicado para quem tem aparelho na boca, não uso indiscriminado. Toda dose de manutenção deve ser bem menor, se você vai usar sempre. Mas o que faz o própolis? A abelha faz com o própolis, que ela própria fabrica. Irmão Divino sabe explicar isso. Valdivino. Se cai algum inseto dentro da casa dela, da colmeia, e ela não dá conta de tirar, ela envolve aquilo no própolis. Aquilo pode passar o tempo que for. Nunca deteriora, nunca causa mau cheiro, nunca exala nada dentro daquela colmeia. O mel é puro. A sua casa não está livre de cair a mosca. Mas esse própolis seria o quê? Se os egípcios podiam fazer uma múmia, que existe até hoje, e a abelha pode fazer isso, mas é onde não faltam aqueles que querem tirar a coisa por sua conta própria. Sabe-se de um homem que puseram uma bomba relógio nele. Parentes, amigos, qualquer um que tentasse desarmar aquilo e explodir com o homem e com ele próprio. Porque não há bomba que não exploda,
sem que aqueles que estão dentro do edifício ao redor dela também não se espatifem. Por isso que o Mombrana disse, se você não dá conta de solucionar o problema e entra naquilo, você fica culpado daquilo. Então o que fizeram? Tinha que haver um técnico. Só havia um homem. E ele estava muito longe, em outro estado. E que ele tinha uma perfeição tão grande para isso, e era só ele. E o tempo estava curto. E ele tinha que ser trazido de jato. Urgente. E ele chegou quase já na hora da coisa explodir. Mas o que aconteceu? Ali então ele está ali, ele suando, o homem suando, num bosque, porque o tic-tac, 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 estava faltando poucos segundos já, ele desarmou a bomba. Por quê? Ele era perito, ele era um apóstolo para aquilo. Mas quando o Uzá mete a mão, quando a avó mete a mão e quer segurar a arca, o avô, a tia mete a mão na hora de casar. Quando a moça vai se arrumar para casar, então aparece tanto amor por ela, ela tem que vir até de batom, constrangida, porque senão ela fica muito pálida. E vai ficar uma noiva tão pálida. E esse cabelo? Tem que tirar essas pontinhas. Esse aqui está arrepiado. Isso é para o bem do cabelo. Existe um perito que está dentro do seu coração. Então ele passa a distinguir as sensações dos estímulos. Às vezes eu misturo as coisas, né? Mas essa é a minha característica. A distinguir as sensações dos estímulos, por exemplo, de acordo com essas informações: quente, frio, agradável, desagradável, etc. E o profeta diz: olha, você põe lá o seu filhinho, a sua filhinha dentro de um berço, recém-nascido, e põe lá uma correntinha lá e diz: ó filhinho, a hora que doer a barriguinha, a hora que você estiver com fome, a hora que você estiver sujinho, molhado, você puxa isso aqui, ó, a mamãe vem. Não tem como funcionar, né? Ele sabe que está em situação desagradável e abre a boca a chorar. Aquela é a campainha dele. Há algo errado comigo. Eu posso perceber, eu estou sentindo. É desagradável, mamãe. No momento seguinte, ela passa a perceber de modo subjetivo, quer dizer, interno, por dentro, o significado emocional dessas impressões sensoriais. Este é o momento crucial onde a criança é violentada, preste bem atenção, violentada pelos próprios pais. Essa gritaria com a criança lá dentro, meu irmão, é uma violentação. Está violentando aquela pobre bebê, aquele pobre bebê, pelo qual você dá a vida. Ela fica violentada em sua autonomia inata, de perceber os estímulos de maneira legítima. Ela está percebendo. Eu ouvi um cientista falando, as coisas que são úteis, elas são úteis e podem ser citadas em qualquer lugar. O ato sexual de pai e mãe desenrolado, praticado mesmo à vistas de uma criança de poucos meses de idade, no berço, ele diz, dá taquicardia, o coraçãozinho dela dispara. Bate fora do normal.
Isso não é percebido a olho, a tato. O médico saberia dizer que o coração dela, porque ela sofre. O nudismo dos pais, da mãe, do pai diante da criança inocente, é uma violentação. Mas ela tem 3 meses de idade, ele tem 5 meses, ele tem 7 meses, tem 8 meses. Criancinha, eles têm 8 anos, tem 5 anos, tem 3 anos só. Está violentando. Mas como eu dizia, você não pode imunizar a criança de tal forma, porque você vai criar um pato no seco. Então, o dia que vê água, quer nadar mais do que todo mundo. Essa menina criada, esse menino criado, de uma forma legalista, você tem que evoluir, na verdade. O irmão Brenner creu em evolução. Você tem que evoluir em entendimento, desde que esse entendimento não venha chocar, confrontar com as Escrituras. E seu filho e sua filha não está livre, porque o que você protege aqui, a escola dá lá. E de uma maneira errada. A maior parte dos pais tem um constrangimento terrível de falar com filhos e filhas sobre sexo. A palavra sexo para eles soa como se fosse um sacrilégio falar aqui na igreja, falar dentro de casa. Quando Paulo disse àqueles membros de menos honra, nós devemos dar mais honra. E criar o filho no caminho do Senhor, inclui criá-lo em todos os sentidos. O pai deveria ter uma intimidade com o filho, a ponto do filho ter coragem, ter ambiente para conversar com ele. Determinadas coisas que ele está enfrentando e que tem que encontrar é com o vizinho, é com o cinema, é com colegas. Por quê? Meu pai não tem poder de informação. Quando o pai informa correto, e que ele vê a informação distorcida lá, ele já tem armazenado o que é correto sobre o assunto. As mães criam uma parede entre as suas filhas, que há um constrangimento tão grande, que elas não podem nem mesmo estar ao lado delas. Elas vão desinformadas tão grande que há meninas que se assombram e desesperam e se traumatizam quando sangram pela primeira vez. Porque elas estão na vida completamente despreparadas. Elas pensam que estão morrendo. É certo ou é errado? Olha, este é um momento em que a criança, é um momento crucial que a criança está enfrentando. Porque há informações demais. Tem padronizado o estilo de vida, a família não pode ter o seu princípio próprio. Tem que ser padronizado, porque as fontes de informações padronizaram. Não pode ficar fora os meios de comunicação, é claro, principalmente a televisão. Não tem jeito. Isso não é verdade? Você não está vendo que isso é verdade? Então, o dia a dia que você começa na sua casa, a atmosfera que tem na sua casa é que forma o armazenamento.
Porque ela vai enfrentar um outro tipo de informação. Ele vai enfrentar um outro tipo de informação. Na escola, na rua, em outros lugares. Agora, por que uma mãe pode fugir de dar uma informação correta, prévia, no tempo certo, na hora certa para sua filha? Por quê? Por que os pais têm que mimar tanto uma filha que ela venha tão despreparada para uma vida difícil no casamento? O que faz a vida mais difícil no casamento, às vezes, é a despreparação. A moça não está preparada, não tem nada armazenado que possa contribuir para enfrentar aquilo com realidade. Os adultos ensinam a criança de acordo com seus valores e experiências pessoais, que quase sempre não são saudáveis. Mas estão ensinando. Eles estão, quer dizer, a censura é da própria medicina. Disse, isso está errado. No sul, ele ensina a criança a beber o vinho, desde criança. Disse, isso está errado. O médico disse, isso está errado. Isso não é saudável para a criança. Ele disse, os pais pelo menos deveriam deixar que eles crescessem muito bem. Certo que os pais estão passando a informação para os filhos. Quando sentam na mesa e tomam vinho. Quando acendem um cigarro. Quando falam a mentira. Quando gritam um com o outro. Quando dirigem palavras descaridosas. Está passando aquela informação que não é saudável. É prejudicial. Quando você está tratando da vida alheia, a sua criancinha lá no berço está sofrendo dano dentro da sua casa. Por que muitas filhas, antigamente eles tinham tempo para ver, olha, está vendo? Falou da outra, agora o que aconteceu com a filha dele? Sempre ficava assim, olha, preste atenção, cuidado meu filho. A velha mãe dizia, cuidado meu filho, que você vai trazer maldição sobre minhas netas. Cuidado minha filha, que eu não quero essa maldição sobre minhas netas. A velha mãe falava isso. Então veja, os adultos é que ensinam. Os adultos é que preparam. E, é claro, entre todos os fatores da vida, tem o fator da sexualidade. Nosso tempo não dá mais, irmão. Hoje é dia de ceia, eu não vou passar nem um minuto. Nós vamos parar aqui. Eu creio que isso pode ser rodado diante de qualquer juiz, né? Aleluia. Deus abençoe. Pastor Elias, toma conta. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, irmã. Ficou respondida de uma maneira doutrinária, né? De acordo com o irmão Branco.